Shalom! Ai, gente, que bom estar em casa. Em casa, a gente fica descalço, a gente fica com short velho, né? Em casa, a gente está em casa. É muito bom voltar e ver rostinhos tão diferentes que chegaram quando a gente não estava mais aqui. Sem contar dos rostinhos das crianças que já mudaram. Eu digo para mim, meu Deus, como eu envelheci. Porque se as crianças mudaram tanto, é sinal de que eu mudei muito mais ainda. E o fato é que em um ano, todos nós mudamos. Não é verdade? Quantas coisas a gente passa em um ano? Quantas situações de crise, de dificuldade, de medo, de tudo a gente passa em um ano. Nós mudamos bastante em um ano. A questão é que há algumas coisas dentro do nosso coração que mesmo com as nossas mudanças permanecem para sempre, permanece igualzinho. Arrastamos velhos sentimentos, velhos ressentimentos. E essas situações dentro do nosso coração, não tenham dúvida, têm um impacto profundo na saúde, pode projetar, tá, Bia? Na saúde do seu corpo, na saúde das suas emoções e na sua comunhão com Deus também. Falar de perdão é falar de algo, para mim, né, o assunto mais antigo do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos completar? Para que todo aquele que nele crê não pereça. A sua história, a história do seu nascimento, começou com perdão, começou com o amor do Senhor. E antes de continuar, eu queria contar uma história. E eu vou sentar, quase cinquentenária, né? Cansa, chora do nada. Estão me vendo direitinho? Muito bem. Foi a primeira história de muitas outras de perdão que eu vivenciei. E acho que a mais significativa, a que teve um impacto muito profundo no meu coração. Nós temos uma filha, Thalita, ela tem 24 anos, não mora mais com a gente, embora esteja já em Portugal também. Foi treinada, enviada, liberada, ejetada, chutada, expulsada, né? Aquilo que ensinamos, fazemos também, né? E o ninho está vazio. Que bom, vida dois é muito bom. Muito bem, então quando Thalita tinha meses ainda, né? Nós decidimos que não faríamos o aniversário de um ano. A Thalita não dá, nem anda direito, não vai aproveitar. E aqueles argumentos todos, né, que a gente entende. Então vamos fazer o aniversário de 2 anos. Né? Ela vai aproveitar mais, vai estar andando, vai estar correndo, vai estar mais consciente, né, do seu aniversário, e assim foi. Então quando ela fez 1 ano, perto de onde morávamos, tinha um salão, né, um salão de festas, diferente do salão que temos hoje, né, onde os adultos brincam, tem aqueles brinquedos fantásticos. Esse não, era só um espaço onde seria, né, receberia os convidados, e atrás, um anexo, um lugar assim muito arborizado, muito bonito, tinha um banco, tinha um cenário verde muito gostoso para tirar fotos. E o que combinei com a dona do salão? Eu vou pagar durante 10 meses a festa. Então você monta aí o pacote, o orçamento, né? E eu só quero entrar e sorrir. Falei para ela, a única coisa que eu quero é entrar, né, e tirar fotos e receber os meus irmãos, os meus amigos. Muito bem. E o orçamento, irmãos, ficou em R$3.500. Hoje é alguma coisa, sim ou não? Há 22 anos, era muita coisa de verdade. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu ganhava bem, não me lembro assim dos detalhes, né, dos pequenos detalhes, mas me lembro que
parte do meu salário era lambido. Parte do meu salário ia para a prestação de R$ 350. Com aumento absurdo de tudo, você ainda compra algumas coisas com R$ 350. Sabendo comprar, o que comprar e onde comprar, você leva, né, uma bolsa para casa. E com muita alegria, né? O primeiro aniversário de verdade, né? Não é aquele bolinho fajuto que a gente compra na padaria, não. Primeiro aniversário, a primeira festa da minha filha. Então, meu coração se encheu com muita... Apóstolo Pedro, som na caixa, por favor. Isso me ajuda a me concentrar. E eu me enchi de muita alegria, muita expectativa. E cada ano, cada mês, né? E assim, outubro chegou, né? Que é o mês de aniversário dela, 31 de outubro. Muito bem, né? Foi a festa da Moranguinho, né? Quem lembra aqui, os mais antigos, que tema mais antigo, né? Nem se usa mais isso, mas ela se vestiu dos pés à cabeça, né? E foi uma festa muito bonitinha. Então, quando eu entrei no salão, eu já me surpreendi com algumas coisas que estavam fora do combinado, né? Mas tinha que manter a classe, a elegância, né? Nessa época eu já disfarçava, não tão bem como disfarço hoje, né? Mas achei algumas coisas diferentes, né? Então os convidados foram chegando e acho que uns 40 minutos depois, né? E ela falou que teria uma equipe de som, né? Viria um DJ, né? Nem sei se esse nome existia nessa época. E estou esperando a equipe de som. Muito depois da festa já está acontecendo, chega o filho dela com um som caseiro, doméstico, né? Todo atrapalhado. E eu fui somando esses acontecimentos, né? Meu coração, né? Foi enchendo de algumas coisas muito ruins. Eu não me lembro os detalhes, eu sei que foram muitas situações desagradáveis que presenciei na festa. Muito bem, a festa acabou, os convidados foram embora e eu estava esperando o momento exato em que todo o meu veneno iria ser despejado em direção a Ana, e era a mulher da questão. E fui até a cozinha, é claro que sem desrespeitá-la, sem desonrá-la, mas botei para fora toda a minha indignação. Eu estava muito chateada. Nessa noite eu estava muito chateada com ela, muito chateada. E eu elenquei as coisas que ela deixou de cumprir comigo. Ela prometeu. Nós falamos sobre essa festa muitas vezes. Cada vez que eu ia lá pagá-la, porque eu pagava pessoalmente, não tinha Pix, MBWay, nada disso, então eu ia lá e pagava, né? Então a gente acertava os detalhes que não foram cumpridos. Então, no final dessa noite, eu me lembro do cenário, me lembro de estar na cozinha, os funcionários, né? A equipe da cozinha estava ainda limpando as coisas e falei com ela, com todas as palavras, o quanto ela tinha sido injusta, o quanto ela tinha errado comigo, falhado comigo, e esse foi o tema central, né? Acredito que falei outras coisas, com certeza, e estava muito brava. Nessa época, eu não era como sou hoje, e deixei lavar o meu mar de ressentimentos para ela. Fomos embora. A mágoa, ela vai para outro dia também, né? A gente sabe, quando a gente não cuida do dia, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu dormi, quando eu acordo, eis quem estava do meu lado. Claro, aquela chateação que já era raiva no dia seguinte. E imediatamente, né, eu já me encarreguei de pegar um papel e descrever tudo o que ela teria que me pagar de volta. E deu R$900, de 3.500, R$900 para vocês verem o quanto que ela falhou comigo. Nessa semana, eu falei muitas coisas para essa mulher, coisas no ar, né? Eu não estava com ela. E a mágoa faz isso, ela tem esse alcance. Quando a gente não estanca, quando a gente não lida com o sentimento,
Ele vai para o dia seguinte, ele vai para 2 dias, ele vai para a semana, ele vai para o mês, ele vira o ano, você morre e aquela mágoa, ela passa para o teu filho, passa para o teu neto. E assim foi naquela semana, e assim foi aquele mês. O nosso cérebro, ele trabalha com conexões neurais, né? Então, quando você pensa em algo, vem um sentimento em relação a esse pensamento. Você pensa em Bahia, uau, praia, tabuleiro da Baiana, cocada, né? E a gente, então, porque são os sentimentos que remetem a esse pensamento. Então, toda vez que eu pensava na festa, toda vez que eu pensava no que a Ana me prejudicou, eu vomitava tudo de novo, o que eu já tinha falado antes. Que ela era isso, que ela era aquilo, e aqueles adjetivos bastante negativos a seu respeito. Assim os meses passaram. O ano seguinte, a mágoa já era muito maior do que do ano anterior. E foi assim durante todo aquele ano. Eu estive na casa dela, estivemos na casa dela poucas vezes. Ela me deu R$50 com a promessa de que me daria o restante depois. Eu sabia que não veria mais esse dinheiro, o que aumentava mais ainda o meu ódio. Ao final desse ano, pela primeira vez, eu ouvi do meu marido que eu deveria perdoá-la. E eu ficava com raiva dele, além dela. E eu dizia, não, ela não. Ela me fez mal. Foi a primeira festa da minha filha. Ela não merece perdão. O meu coração fechou para ela. Não havia lugar de perdão para essa mulher. Eu vou parar a história por aqui. Me lembre depois de concluir. Gente gosta de um caso, é isso, né? Gosta de saber da vida dos outros. Duvido que vão esquecer. Falar sobre perdão, irmãos, na igreja é muito familiar, é muito bom. É um assunto que faz parte da nossa vida. Mas eu também queria falar de um perdão, de um grupo de especialistas que não entram em igreja como eu e você. Perdão é um tema muito recente para a ciência, dos anos 80 para cá. E os especialistas começaram a abrir seus olhos para esse tema e começar a investigar o quanto perdão, o benefício do perdão e os malefícios do não perdão tem um impacto na sua saúde física, na sua saúde emocional e na sua saúde espiritual. Eu fiz uma pós-graduação em 2019, estudo e aprendo família já tem mais de 15 anos e tive a graça, né, de fazer uma pós-graduação na área de família. E para conclusão de curso, o MEC exige um trabalho de conclusão de curso, né? Então, o nosso doutor disse, vocês vão poder fazer qualquer estudo bibliográfico, desde que seja na área de família. Muito bem. Né? Na hora ali, né? A maioria dos alunos não sabia o que falar, foi assim de supetão que ele falou, né? Ele falou, Regina, você vai falar sobre o quê? Eu falei, eu vou falar sobre o perdão. Mas eu quero saber... O que esse pessoal todo está enxergando? O que é tão comum para a gente tratar? A gente fala de perdão, você abre a Bíblia, vai ter pelo menos, né, 200 versículos, pelo menos ali, que vai falar diretamente ou vai tratar de algo sobre o perdão, né? Da minha cabeça, acho que tem muito mais. E fui em busca dessas informações. E são médicos, irmãos, são clínicos, são... terapeutas de família, psicólogo, não precisa dizer, mas são cardiologistas, são neurologistas, são psiquiatras, todos com olhos bem arregalados nesse tema, estudando família, estudando o que a mágoa faz com o corpo, o
que a mágoa faz no coração, o que a mágoa faz com os seus rins, o que a mágoa faz com o seu pulmão, o que a mágoa faz com o seu sono. A gente não se dá conta, né? A gente entra e sai, a gente passa um ano, a gente vive a nossa vida e a gente não se dá conta de como esses processos invisíveis vão nos matando aos poucos, vão nos roubando os nossos dias, vão nos roubando a nossa comunhão com o Senhor. A palavra perdão, ela vem de duas raízes, né? É uma palavra grega que significa perdonare. Então, per, completo, total. E donare, doar, doação. Então, é uma doação total que você faz em direção a alguém. Então, seria desobrigar, né, quem tem uma dívida a pagá-la. E se eu posso esmiuçar ainda mais, seria assim: eu tenho até o direito de sentir isso, eu tenho até o direito de ficar com raiva, eu tenho até o direito de cobrar essa dívida, mas voluntariamente, conscientemente, usando 100% o meu poder de escolha, eu abro mão dessa dívida, eu abro mão dessa condição. Isso é perdoar. O ato de fazer mal a alguém gera um vínculo, né? Uma dívida moral e espiritual. E esse vínculo é para sempre se não for tratado. A gente vê, a gente percebe, né? Não sei se na sua família, mas nas famílias nós temos muitos históricos de mágoa, mágoas geracionais. Você fica com raiva de uma tia que nunca fez nada contra você, mas de tanto ouvir do seu pai, da sua mãe, ou da sua avó, ou de algum parente, né, falar mal daquela pessoa, aquilo contagia. E você fica com mágoa sem nunca sequer ter sofrido algum dano com essa pessoa. Então a mágoa, ela faz isso. Ela se alastra. E o cérebro é um organizador muito capaz, né, muito funcional. Ele vai registrando o histórico. Cada vez que você tem uma situação difícil, onde você respondeu negativamente, com ódio, com mágoa, com ressentimento, com murmuração, ele registra aquilo, deixa guardado. Da próxima vez que você passar por aquilo de novo, ou por outra situação, ele pega lá do arquivo, ele abre a gaveta. Ele vai assim: como é que a Verinha lidou com isso? Ah, é murmurando, é enchendo o coração de rancor, é falando alto. Ah, então tá bom. Então ele traz para a mente consciente a experiência vivida anteriormente. Então a gente não se livra da mágoa, porque o nosso cérebro está constantemente revisitando aquele lugar de dor. A gente não dá chance para ele mudar a rota, porque ele trabalha com as experiências anteriores, é assim que ele faz. E os especialistas dizem que quanto mais você exercita perdão, mais você se desacostuma com a dor. E isso é um fato. O perdão, irmãos, assim como ir à academia, assim como comer bem, é um exercício. Quanto mais você remoe a mágoa, quanto mais você pensa naquilo que é ruim, porque o pensamento vem. Acontece que alimentamos o pensamento. Não tinha espaço para o perdão. A Ana me prejudicou. Ela me roubou, não com uma arma, mas ela me roubou quando não me deu aquilo que ela prometeu e que eu paguei. Eu dei muito dinheiro para ela. Ela fez muito mal. Então, cada vez que eu lembrava da festa, cada vez que eu lembrava que ela me devia R$900, eu voltava. O cérebro já trazia todo o histórico que começou lá na cozinha daquele salão, há um ano atrás. É como se a nossa memória, né, inconsciente fosse atemporal, não tem... É tudo como se tivesse acabado de acontecer. Tão poderosa é a nossa mente. Então os especialistas dizem que quando você exercita atos de perdão, você vai amortecendo com
com essas situações de dores. Porque tudo isso aqui, irmãos, está trabalhando em conjunto. Quando você pensa em algo ruim, né? Você virou a esquina. Eu falei sobre isso quando falei sobre medo. Quando você vira a esquina e vê um cachorro, não vira-lata, um cachorro feroz, né? Esses cachorros aí que tem que andar preso e com focinheiro quando sai. O cérebro, ele visualiza aquela cena de perigo e imediatamente manda mensagens aqui para as nossas glândulas, né, adrenais, para produzir adrenalina, noradrenalina, que são hormônios de fuga, de luta. São hormônios fundamentais para a nossa sobrevivência. Deus pensou nisso. Acontece que quando você remoe a mágoa, o ressentimento, o que é o ressentimento? É o sentimento que eu senti naquele sábado à noite, que eu senti de novo no domingo, e eu senti novamente na segunda. Então aquele sentimento vai sendo ressentido. O sentimento, quando é ressentido, faz com que essa produção de hormônio, que é simplesmente fundamental para a nossa vida, esteja no nosso organismo o tempo todo. E o nosso organismo, irmãos, não foi feito para suportar essa descarga adrenérgica todos os dias, 24 horas por dia. Nós vamos adoecer. Cada vez que você pensa em algo ruim, cada vez que você murmura, você está dando sinais. O cérebro entende: opa, conflito. Ela vai lutar, ele vai fugir. Então, imediatamente há uma descarga dessas substâncias que começam a circular da sua corrente sanguínea. E os efeitos físicos são notórios. Seu coração começa a bater, seus olhos, suas pupilas dilatam, a sua corrente sanguínea circula ali uma quantidade de sangue muito maior. Outros conteúdos sanguíneos de outras partes vão para os seus músculos também, para você correr. Há uma potência, uma bomba, né, para que você enfrente aquela situação de risco, o que deveria ser natural numa situação pontual de risco. Então, quando você murmura, quando você lembra de alguém que te fez mal, quando você lembra de alguém que te deve, quando você lembra, traz da história esses expedientes constantemente ressentidos, você está sinalizando para o seu corpo continuar produzindo essas substâncias que vão aos poucos. É um processo invisível, a gente não vê, a gente não se dá conta, vão aos poucos levando os nossos órgãos à falência. Em 1999, o Dr. Fred Luskin, ele começou um projeto na universidade na Califórnia, de Stanford, e ele constatou que as pessoas que tinham mais probabilidade em perdoar tinham um aumento, uma diminuição significativa de alguns sintomas que persistiam, como dores no peito, dores na coluna, dor de cabeça, insônia, falta de apetite e náusea. Esse estudo mais recente do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em 2018, uma pesquisa feita com 130 participantes, eles constataram que as pessoas menos propensas a perdoar eram as que tinham mais condição de ter o IAM, infarto agudo do miocárdio. Não perdão mata o seu coração, de verdade, mata mesmo, não mata num sentido figurado. E não é, irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho problema no coluna, falta a perdoar alguém. São pesquisas, né, com pessoas, são pesquisas insistentes, então a maioria apresenta um sintoma e isso começa a ser publicado. Então os médicos começaram a constatar, irmãos, que essas substâncias circulando no organismo começa a ter uma consequência devastadora na nossa saúde física. E o infarto agudo do miocárdio é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil. E sabe o que eles dizem? Não comecei nem a ler versículo. Estou falando de pessoas, irmãos, que não entram e saem da igreja toda semana, como eu e você. Eles dizem que perdoar libera espaço. Porque a gente passa, eu me dediquei aquele ano
falando mal da Ana. Me dediquei aquele ano inteiro remoendo aquela aflição, aquela angústia, aquele ódio que senti por ela, porque chateação foi no sábado à noite. Ao final de um ano, o ódio já tinha tomado como um câncer maligno que toma o seu corpo e o médico já não pode fazer mais nada. E eles dizem que quando você deixa de remoer essas situações depois que tratadas, claro, você libera espaço, porque sobra espaço. Você não está mais pensando, o seu foco já não está mais naquilo. Então você pode se dedicar a outras coisas melhores. Aí sabe o que acontece? O seu corpo respira, ele fica leve, você emagrece, você não tem mais dor de cabeça, você come melhor, você dorme mais, emagrecer outra questão, né? Você dorme melhor, você tem mais leveza, você se abre para relacionamentos. E essas questões de não perdão, irmãos, a gente vai trazendo para cá. Cada pessoa que te olha torto é uma mensagem. Adrenalina, noradrenalina sendo descarregada na sua corrente sanguínea. Tá vendo? Deve me trair, deve fazer mal contra mim. E geralmente são pessoas que vivem com o pé atrás, que nunca abrem o coração para confiar. Estão sempre suspeitando do outro, são sempre muito negativas, né? Se chove, ai, a chuva. Se faz sol, eita, calor, né? Se tem tá mais ou menos, ai, que tempo mais ou menos, não se decide, nem sol, nem calor. Uau, que difícil. É uma coisa interessante que o perdão traz, porque como senso comum, a gente acredita que perdoar é sentir, né? Nós brasileiros, nós cariocas, né? Nós somos muito, né? Nós somos de abraço, nós somos muito ligados à emoção. E há essa crença cultural de que quando essa mágoa sair, aí sim eu vou estar pronta para liberar. Nunca você vai conseguir, porque você não vai estar pronto. Se você não tiver uma atitude, se você não der um passo em direção a isso, se você não revisitar novamente esse sentimento, esse quadro, esse cenário, essa pessoa, mesmo que não esteja mais viva, esse sentimento vai com você, irmãos, a vida toda, promovendo um monte de falências no seu corpo, na sua mente, nos seus relacionamentos, porque todos passam a ser uma ameaça, por causa do histórico. A sua mente traz sempre esse arquivo vivo, essa lembrança ruim, triste, e como uma medida protetiva, te sinaliza para você não dar o próximo passo, para você não confiar, para você não abrir o seu coração. Esse lugar, olha o que aconteceu lá atrás, olha o que aconteceu no aniversário da Thalita, presta bem atenção. E vamos nos armando, né, de camadas. Não conhecemos pessoas assim, com 500 camadas, você não consegue entrar no coração, porque sempre tem uma questão, sempre tem espinhos de defesa. Não fazem por mal, não fazem porque são maus, fazem porque algo não tratado, não superado, a ferida, ela fica o tempo todo infeccionada. O processo de cicatrização você vê a ferida, você sente a dor, né? Sai um monte de coisa da ferida, dependendo da gravidade da infecção. Você entra com anti-inflamatório e às vezes até antibiótico. E aquele processo de desacostumar com a dor vai acontecendo, até que você olha a marca. Perdão é você olhar eternamente a marca. Deus quis que fosse assim. A nossa memória, ela precisa ser um fator positivo a nosso favor. A nossa memória precisa nos ajudar a crescer. Eu não sei os mistérios do Senhor, mas eu entendo dessa questão tão multifatoral, né? Do propósito de Deus
para a nossa vida, para o nosso corpo, incluindo a nossa capacidade de pensar. Poderia ser mais fácil para a gente, né? Neutralizar, fazer uma lobotomia aí, né? Anular aquela situação difícil, a gente não ia pensar mais nela e a gente ia viver feliz para sempre. Até que a próxima situação difícil, a gente ia fazer a mesma coisa e ia continuar vivendo feliz para sempre. Mas o Senhor quis, irmãos, que da nossa memória também fosse devolvida para nós essa lembrança. As lembranças ruins. Porque as lembranças ruins são experiências para a nossa vida. Quando a filha de Jairo precisava de cura, simplesmente Yeshua poderia ter falado, né? Liberado uma palavra, vai que ela já está boa. Ou soprei e deu tudo certo. Mas no caminho, ele tinha que ir até lá. Porque no caminho havia uma mulher com fluxo de sangue. A sua dor, ela serve para alguém. O que você viveu no passado pode ser recontado inúmeras vezes, mas de uma forma diferente. E o que não queremos, irmãos, é falar daquilo que nos incomoda. Nós temos uma séria dificuldade de transformar sentimentos em palavras. Nós não fomos muito treinados, né, na nossa casa, porque os nossos pais também não foram. Então a gente pega os sentimentos ruins, as situações difíceis, a gente não fala dela, deixa tudo para lá e a gente vai vivendo só com aquilo que é monitorado. E o Senhor, Ele permitiu que dentro da sua vida, no plano perfeito, nesse plano perfeito, também contemplou expedientes de dores, que não só vai servir para você, irmãos, nós não somos a cereja do bolo. A nossa vida não consiste só em nós mesmos. A gente insiste em continuar pensando assim. É tudo eu, tem que ser comigo. Eu dou um prazo para Deus. Eu vejo que Deus está fazendo no outro e na minha vida nada. E quando Deus faz algo, eu corro para o próximo pedido. Nós temos 1000 pedidos na frente, dos mais importantes aos menores. A gente não está nem aí para o propósito do Senhor. A gente está pouco se lixando se 2 anos depois, na condução do ônibus, você vai sentar com alguém que vai contar algo e vai trazer viva a sua memória, algo que você viveu, para ser milagre na vida de alguém também. Pode projetar, Bia, primeiro aspecto. E tem aqui os 6. A falta de perdão me impede de receber o perdão de Deus. A gente vem para a igreja crente que está abafando, né? Você jejuou, falou a semana toda, 24 horas, nem falou português, falou em línguas. Aí tem mágoa ali fechada no coração. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando você ora essa oração do Pai Nosso, com essas palavras ou com as suas palavras, você está fazendo um trato com o Senhor. Você está lembrando a Ele: Pai, me perdoa, porque eu também tenho feito isso. O Senhor tem me ensinado perdão. Então, o como é uma palavra, um advérbio comparativo. Me perdoa porque eu também tenho feito. Mas, irmãos, tratamos do perdão assim? Das nossas mágoas, que todo dia lá a gente rega, a gente dá comida, né? A gente limpa as folhas, a árvore da mágoa tá uma árvore imensa. A gente tem essa consciência de que eu sou perdoado também na medida que eu perdoo. Então, o perdão, ele não é só uma exigência espiritual, com base no amor, não com base no chicote. O perdão, ele está dentro de todo esse contexto falado, porque seria desnecessário abrir 50 versículos, você já sabe de cor, já leu pelo menos 500 vezes, dizer que é importante perdoar,
que é fundamental, que Deus quer que você perdoe, e muito bem, vamos em paz. Mas eu quero que você seja consciente, por isso esse estudo, por isso essa bibliografia, para você saber que é um processo lento, invisível, mas real, que acontece dentro de você. E a gente não abre os olhos para isso. A gente vai procurar muitas causas, nunca visitar o nosso coração e enxergar o que de fato eu carrego lá dentro. Seja com quem for, seja, ainda que essa pessoa não esteja mais aqui, porque a pessoa morre, sim, mas a emoção nós levamos, nós os vivos levamos, né? Por isso que todo o ritual de ir ao cemitério, o ritual terapêutico de tratar isso, é como se fosse para a pessoa viva, como se fosse, não é para a pessoa, mas para você trazer de volta genuinamente aquilo que desejou encobrir, aquilo que deixou para lá. Afinal de contas, eu estou na igreja, eu sou nova criatura, amém, é verdade, mas é de fé em fé, é de processo em processo. Segundo, sem o perdão de Deus, também não tenho comunhão com Ele. 1 João 4, 20 ao 21. Se alguém disser, amo a Deus, não é isso que a gente canta nas canções? Senhor, eu te amo. E odiar a seu irmão é mentiroso. Você pode dizer, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, com toda humildade, clareza, consciência, verdade. Não é para expô-lo, mas trazer à sua consciência aquilo que você precisa tratar e mudar. Então está escrito aqui que quem ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Você mente, você não ama a Deus. Você acha que ama, você se comporta como se amasse, mas você não ama. Pois aquele que ama seu irmão a quem vê, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E estamos também considerando, não estamos considerando, irmãos, aquele amor passional que o coração palpita, né? A gente quer o perdão assim, a gente quer sentir, a gente gosta de sentir. Enquanto eu não sentir, né? Se livre desse pensamento. O amor de Deus, o amor maduro, o amor genuíno, não tem tanta palpitação cardíaca assim, não tem tantos arrepios assim. Não tem nada mais fantástico, irmãos, de pensar como fazemos a ceia, de trazer à nossa memória o sacrifício de Yeshua. Eu tenho que me sentir desconcertada, desqualificada, humilhada, eu tenho que me sentir mal, porque o perdão veio para mim. E digo, ai Senhor, muito obrigada. Eu não merecia. Mas ela merece menos ainda que eu. Nunca. Não tem perdão para ela. Terceiro, Deus leva o perdão tão a sério que Ele não recebe a oferta de quem está ressentido com o próximo, né? Aí você, né, chama o teu irmão do lado para você e você vem, né? Louvando o Senhor, coração apodrecido. Você entrega aqui, o irmão recebe, mas o Senhor tudo vê. E Ele vai lá nas profundezas do seu ser e encontra uma mancha velha, conhecida, antiga, que todo dia recebe um nutriente. A sua oferta até vem, mas o Senhor não recebe, irmãos. Ele não abençoa isso. Ele não tem parte com o coração ressentido. Essa é a verdade. E a palavra de hoje, irmãos, é para que a gente possa, pela primeira vez, talvez, ser 100% sincero com o nosso coração. Deus ama isso. Como nós desejamos proteger a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração. Há um sistema de defesa tão capaz, funcional no nosso cérebro,
que se chama mecanismo de defesa. E ele vai trazendo as justificativas para você, justificativas todas acertáveis. Para quê? Olha o que ela te fez. Não, tudo menos isso. Eu perdoo tudo, menos isso. Claro que não, tem um monte de coisa que não perdoa. Quem perdoa tudo, menos isso, é porque está deixando de perdoar muitas coisas também. E atitudes, irmãos, em nós que são divisores de águas, sabe? Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, né? A gente tem essa certeza, poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou primicista, eu me empenho no trabalho congregacional, eu acho que eu sou um bom crente, né? E a gente vai se convencendo de que a gente é tão bom, de que a gente é tão legal, de que a gente é tão perfeito. Mas esse lugar aqui não tem problema. Eu posso manter essa raiva, eu posso manter. Não faz mal a ninguém. E eu nem sinto isso também o tempo todo. E fazendo tudo certo com uma coisa errada, irmãos, é fazer tudo errado. Não tem meio certo. A nossa professora dava meio certo, porque ela considerava alguma coisa. Mas as leis espirituais, elas são muito sérias. Você não ganha o meio certo. Ou você acerta ou você erra. Então pode ser que você esteja fazendo tudo meio certo, por conta de continuar sentindo, abrigando e algemando essa pessoa a você. Porque a mágoa não tratada gera uma dívida moral e espiritual. Aquilo vai para sempre. A pessoa morre, aí você acha assim, graças a Deus, acabou nada. Tá a viúva remoendo as mesmas coisas do ex-marido. Tá o separado falando da mesma 20 anos depois, irmãos. Assim, a gente vê isso muitas vezes acontecer. Separou, a gente acha que acabou, cada um vai viver a sua vida, tá todo mundo liberado, leve, né? Ai, respirando, nada. Recasou, às vezes casais que estão no terceiro recasamento, ainda tá falando mal da primeira esposa. O falecido, a falecida, já foi há muitos anos. Mas quando a gente fala, a gente revive exatamente aquele dia, aquele quarto, aquele cenário, aquela situação. E eu voltava imediatamente para o cenário daquela cozinha e me via falando exatamente as mesmas coisas, como se ela estivesse ali, como se eu estivesse lá. Quarto, a falta de perdão de um marido para com sua esposa faz com que suas orações não sejam atendidas. Aí o marido vem todo feliz para a igreja. Ele é santo, ele é lindo, mas em casa ele ofende. Ele diz que ela é isso, ele é aquilo. Ele diz que ela é gorda. Ele diz que ela é feia. Ele diz para ela, não sei porque casou com ela, que ela é magra. Não, magra ele não diz, né? Magra é bom, né? Que ela é magrela, né? Que tem o nariz torto, que tem orelha grande, que tem o pé inchado. E quando é engravida, né? Que incha tudo. Como é que a mulher não vai inchar? 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, tratai-a com honra. É sua mulher, é a mulher da sua vida. Ninguém te obrigou a casar, você escolheu, você fez um voto de compromisso com ela. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Irmãos, casamentos que vêm se arrastando, ano após ano, em mágoa. E você fez aquilo, e você diz dia, mês e ano. Eu não esqueci não, eu esqueço tudo menos isso. Até a calça, estava a calça verde, o tênis marrom, era um tempo de chuva.
e naquela semana faltou luz. Mas faz 15 anos. Olha o cenário. Tudo igualzinho. Sabe? Ano após ano, o casal vai repetindo aquelas falas, aquelas dores, aquelas situações que nunca são perdoadas, nunca são tratadas. Quando vem a próxima situação difícil, claro que vamos trazer todas as demais. E assim vamos arrastando a vida sem saúde, sem harmonia na casa, sem alegria, sem desejo de estar junto. E quando o ninho está vazio, e não é surpresa, eles dão tchau um para o outro. Perdeu o motivo de viver quando eram os filhos que uniam o casamento, porque a graça de viver já foi perdida lá atrás. Maridos que mantêm mágoas com a sua esposa, cuidado, suas orações não são atendidas. Por mais bonitas que sejam, por mais espirituais que pareçam, o Senhor leva o que Ele decretou muito a sério. Quinto, perdão em relação aos filhos. Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais que estão o tempo todo espetando os filhos, sabe? Caçoando deles, falando mal do corpo deles. Pais que desmerecem a nota, às vezes o 7. De matemática foi suado. E o filho chega todo feliz. Chega feliz. Ele quer seu orgulho. Os pais, irmãos, são os heróis dos filhos, são as pessoas mais importantes da vida deles. Nunca tá bom. Nenhuma nota basta. Se tirou 9,5, poderia ser 10. Da próxima vez, vamos ajudar para ser 10. Aí o filho, caraca, nunca tá bom. Se eu tiro 3,5, fico de castigo. Se eu tiro 9,5, nunca tá bom. Não faz nada, só estuda. Irmãos, é cruel. Sabe? E nós pais, sem perceber, irmãos, olha o histórico, a gente vai vomitando a nossa dor sofrida lá atrás com os nossos filhos também. Não irritem os nossos filhos. Eles ficam desanimados, eles perdem o ânimo, eles perdem a motivação de estudar, eles perdem a motivação de vir à igreja. Quando os pais insanamente proíbem os filhos de participar como castigo, de participar algo da igreja, proíbe outra coisa, pai e mãe, não proíbe de vir aprender, não proíbe de vir. Na adolescência o status muda, a família muda, e vamos desejar voltar para reviver aquilo, para fazer melhor, já vai ser tarde demais. Insistam em trazê-los, vem com eles, pelo amor de Jesus, vem com eles, esgota todas as possibilidades de semearem no coração dos seus filhos, depois vai ser com eles, mas a sua obrigação vai ter sido bem feita. Sexto, auto-perdão. Sabe, irmãos, a gente dá perdão pra gente também. A gente se desculpa. Quem aqui não queria voltar em alguma época da sua vida, em algum lugar, para refazer algo, para se retratar com alguém, para retirar aquilo que disse, para falar aquilo que não falou, por medo ou por vergonha? E a gente se autoflagela a vida toda. Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. E toda vez que você não perdoa, toda vez que você não se perdoa, você torna aquele dia lá no Calvário inútil. O perdão serve para todo mundo, menos para mim. O perdão, ele é gigante, irmãos. Ele é imenso. Ele serve para tudo. A gente se perdoa também de uma época da vida onde a gente precisou trabalhar e os nossos filhos ficaram com alguém, e nesse dia, naquele quarto, naquela ocasião, alguma coisa muito ruim aconteceu. A gente vai levar até o último dia essa sentença.
eu peço ao Espírito Santo que nesse momento abra todos os expedientes encarcerados, enjaulados, onde várias situações até hoje têm nos feito prisioneiros. Quando Thalita foi crescendo, né, eu expliquei sempre para ela a minha vida e a decisão por ter tido uma filha só. E falei, filha, muitas coisas mamãe quis fazer, né? E eu gostei muito de ter tido uma filha só. Foi algo que, né, nos arrancou suspiros até então. E ela fez 8, ela fez 9. Com 9 anos eu sentei para conversar sobre a história da minha vida. Com 12 anos, o mesmo aconteceu. Thalita estava um pouco mais madura, tinha muito mais consciência, né, do que era trabalhar, ganhar dinheiro. Mas foi com 16 anos que o Espírito Santo me disse que eu devia um pedido de perdão a ela, pela decisão de ter tido uma filha só. Não foi por arrependimento, porque o Senhor abençoa a sua decisão. Contanto, meu irmão, minha irmã, que você tenha a perfeita motivação em Deus para ter a sua decisão. Só que a nossa melhor decisão gera consequência na vida do outro. Então, o perdão não tem a ver só com o quanto que eu ofendo. Ah, eu não ofendi, então tudo bem. Não. A sua melhor decisão gera impacto, gera tristeza, gera uma dor, gera um problema para o outro. Então, a gente se retrata por causa do outro, por causa do coração dele, de como ele se sente. É como se você estivesse valorizando o sentimento dele. E nessa vez, eu me lembro, como se fosse hoje, estávamos no quarto dela, como todas as outras vezes, e eu recontei para dizer a última coisa, o que estava faltando, a cereja do bolo. Eu falei, minha filha, eu te peço perdão por ser filha única. Eu não me arrependo dessa decisão, foi tão assertiva, eu fui tão feliz nessa minha escolha. Eu sei o que é ter irmãos, você jamais saberá. Ter 200 primos não é como ter irmãos. Agora eu peço para que a sua decisão do futuro, de ter 10 filhos, de ter um filho ou de não ter filho, seja promovida com um coração leve e uma certeza de quem você é no Senhor. Porque não há quantidade de filhos melhor. Aquilo que o casal combina tem a ver com eles, tem a ver com o que dá certo para eles. O que deu certo para nós foi assim. Então, quando você sente perdão, me perdoa, porque eu enchi demais o copo. Você não está nem aí para você encher demais, mas o outro valoriza isso. E a gente se sente, a gente se ressente pelo outro. Eu não gosto de contabilidade, sabe, irmãos? Eu não gosto de nada envolvendo matemática. Mas eu faço a contabilidade da igreja, que vai para a nossa contadora, né? Faço o relatório financeiro, que vai para a nossa contadora, Patrícia Araújo, o escritório Chiamarela Contabilidade. Um dia eu estava no Barra Shopping, acho que não sabia o que pensar, não tinha o que pensar, fui pensar em contabilidade. E eu estava já remoendo esses assuntos de perdão, né? Já tem, não sei, acho que uns 3 anos. Acho que 19, isso mesmo. Já estava terminando após. E me veio um insight assim. Eu falei assim, quando tem uma conta, um valor na contabilidade, onde não se acha, a conta contábil, onde aquele valor fica perdido. Para onde vai esse valor? Para que conta vai? Estão me entendendo? Porque cada gasto que se faz, cada compra que se faz, na contabilidade tem uma conta contábil. É tudo assim, muito direitinho. Eu estava pensando, em quando elas não acham resultado, né? Vocês fazem um balanço, vamos fazer a compra das cadeiras. Aí entrou mais dinheiro do que a quantidade estipulada de pessoa. Você fica em crise, né? Você vai em busca
do erro. Será que erramos na soma, em computar? E eu liguei para a nossa contadora, eu falei, Pati, quando vocês não acham o valor, para que conta vai esse valor? Para acabar com o problema, para botar um ponto final nisso. Ela falou assim, apóstola, na contabilidade nós temos uma conta chamada ajustes de exercícios anteriores. Significa que o resultado que a gente não sabe, que a gente não vai ficar a vida toda batendo cabeça, a gente vai colocar nessa conta. A conta zera de uma vez por todas a contabilidade. Eu acho, irmãos, que a gente pode botar essas mágoas nesses ajustes anteriores para zerar. Só que por um fim, veja, não é assim, eu já perdoei, agora a vida que segue. Por um fim, irmãos, é voltar. Tem que voltar. O endemoniado agora de Gadara já quis ir. Não tinha para onde voltar. Já era endemoniado ali há muito tempo, ninguém queria ficar mais com ele. Já tinha enchido o saco de todo mundo. Então ele fez uma proposta, né? Capino, tiro o leite da vaca, né? Eu sou muito útil, né? Me leva que sou pau para toda a obra. E Yeshua falou assim, não. E vem a frase célebre, volta para tua casa. Tem que voltar para casa, irmãos, porque a gente só vai conseguir sair de lá se a gente voltar. Não importa se geograficamente você esteja em outro país, não importa se já passaram 20 anos e você nem ouviu mais dizer da pessoa. Tem que voltar aqui com humildade, enxergar essa pessoa de novo, enxergar essa dor de novo. E agora, com tudo que você já tem experimentado nesse novo nascimento, estancar de uma vez por todas a mágoa e a proliferação dela. E você faz isso conscientemente, não espere sentir. Fala, amor. Sim. Eu já terminei bem a história, eu conto o final da história, eu conto outro dia. Olha, fofoqueiro, né? Ou gente que quer saber do assunto. Eu vou descer. No ano seguinte, o meu marido disse para mim de novo, pela segunda vez, que eu precisava perdoar a Ana. Eu ainda não queria. Eu acho que foi na metade do ano seguinte, porque a mágoa, né, a raiva se estendeu por um ano. Na metade do outro ano, eu comecei a pensar na possibilidade. E fiz, pela primeira vez, uma oração sincera. Me lembro desse dia. Eu falei, pai, tá pior para mim. É uma questão de inteligência. Quem sofre é você. Quem se dá mal é você. E quando o Espírito Santo, quando eu permiti que o Espírito Santo entrasse, porque Yeshua diz que está à porta, mas o nosso coração está fechado. Não tem espaço para o perdão. Não tem ouvidos para ouvir. Tudo menos isso. Então eu fiz uma oração assim, Senhor, eu ainda me sinto prejudicada, mas hoje eu abro mão dessa dívida e perdoo a Ana. Se o Senhor me der uma oportunidade de dizer isso pessoalmente para ela, de poder abraçá-la e dizer que a dívida já está paga, que ela já não me deve mais, que está tudo bem, eu vou dizer isso para ela. Eu nunca mais a encontrei, mas publicamente isso já foi sanado, já foi curado, já foi devolvido. É uma experiência, irmãos, de que na nossa vida acontece isso. Nós somos pessoas. Para de achar, porque é um ser espiritual, que você anda sobre as nuvens. Não é. Você é uma pessoa
pessoa. E não sei por que cargas d'água a gente vem para a igreja com idealismo, achando que a igreja é um lugar sacrossanto, onde os membros são anjos que têm asas e ficam, voando para lá e para cá. São pessoas. O conteúdo, a ofensa, irmãos, a gente não trata. A ofensa já aconteceu. A ofensa é irrecuperável, mas pessoas são recuperáveis. E quando a gente começa a pensar o quanto do perdão para essa turma toda tem valor, irmãos, muito mais para nós que temos a mente de Cristo. É claro que é desafiador. Todos os dias perdoar é desafiador. Todos os dias amar é desafiador. Mas como está escrito lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de você duas opções: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e você vai escolher. E assim como foi comigo, pode ficar de pé, por gentileza. Se o Espírito Santo, como falou comigo nesse dia, e foi assim muitas outras vezes, essa foi a mais marcante, sinaliza hoje para você que essa pessoa que você mantém no cárcere do seu coração, que essa dívida que você perdoa tudo, menos essa, hoje, se você hoje entende que quer deixar sobre o altar, que quer deixar sobre a cruz, que está pesado de carregar, que seu corpo está sofrendo, que você perde a paz todas as vezes que você remói, que você fala sobre isso, seja sua esposa, algo que ela fez contra você, seja algo que você fez sem perceber com os filhos. Como eu falei, uma época da vida, as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, e a gente sente muita culpa de não ter sido nós os que criamos os filhos. Se você percebe nesse momento, irmãos, que precisa liberar, a dívida está pesada, é uma dívida bancária, sabe? Você pega R$1.000, daqui a uns meses você está com 15.000, daqui a uns anos você está com 20.000. Os juros e correções monetárias correm muito rápido. A dívida emocional, ela é assim. Ela tem juros. Aquilo que começou assim, no final de um ano está desse tamanho. E você tem prejuízos. De cima para baixo, de baixo para cima, por dentro para fora, a sua vida toda. Você vai secando por dentro, a mágoa, a raiva faz isso, te consome. E eu gostaria, com muita humildade, com reconhecimento absoluto, ai apóstola, a senhora diz isso porque não sabe, são as justificativas. Deixa, irmãos, baixa essa guarda, desarma de todo o convencimento que tem mantido essas situações e pessoas cativas a você. Quem se prejudica é você. Paga isso, libera isso, dê para o Senhor, que é o dono da justiça, a justiça em pessoa, o encargo, e você vai ver que os anos que foram roubados pela mágoa, por causa do ressentimento, eles vêm para você com saúde, vêm com alegria, e você, puxa, deveria ter feito isso há mais tempo. Só basta uma decisão, não é sentir. Deus quer que sintamos. Ele nos formou com sentimentos. Cada sentimento tem a sua função importante. A questão é que é errado, é pecado mantermos esses sentimentos a vida toda, sem solução, sem saída. Então, se você quer colocar lá no Gólgota, essas situações de peso que te faz chorar, que te escraviza, que te culpa, que te torna indigno, que te torna inadequado, eu gostaria que você viesse aqui. Nós vamos orar por você, como igreja potente, com autoridade espiritual, liberá-lo de todo esse sistema carcerário que invisivelmente você se encontra.
São 2 minutos só, tá, irmãos? Não é um convencimento emocional. É um ato decisório, é racional. Você vai usar a sua capacidade de escolher. Você nasceu com ela para decidir. Eu escolho pagar a dívida. Eu escolho deixar para lá. Eu escolho zerar no banco. Não tem nem centavos. Tá zerado. Acabou. E se tiver oportunidade, eu vou falar para essa pessoa que tá tudo bem, que eu quero restaurar a amizade. E mesmo que não esteja mais viva, você vai dizer ao Senhor publicamente que essa pessoa do seu coração já está liberada. A dívida está paga. Você vai copiar exatamente o que Yeshua fez. Lá na cruz ele disse: está consumado. Eu cumpri tudo, eu paguei tudo. O perdão pagou. Infinito perdão. Nós conhecemos esse amor e perdão porque o Senhor nos amou primeiro. Não inventamos uma forma nossa, humana, pessoal, de perdoar ou amar. Pai, obrigada porque semanalmente, quando somos envolvidos, embalados no Teu amor, quando ouvimos ministrações sobre a cultura do céu, sobre a natureza de Yeshua, nós somos convidados a repetir aquilo que o nosso Senhor fez por nós e no nosso lugar. Muito obrigada porque hoje temos o privilégio de estancar do nosso coração como uma decisão para sempre de perdoar. Obrigada por aprender sobre o perdão. Obrigada por sermos consumidos pelo Teu perdão. Obrigada porque indignamente, obrigada porque sem merecer, o Senhor nos amou e perdoou. O Seu perdão é de graça, o Seu perdão é disponível, o Seu perdão é para todos aqueles que creem e se achegam a Ti. Eu abençoo os meus irmãos aqui na frente, Pai, e que o Espírito Santo se encarregue de fazer aquilo que eu não posso, de fazer aquilo que eu não consigo, porque a Sua obra é perfeita em nós. Mas com águas vivas, com
abençoadores, servos que se preocupam e que levam a mensagem do perdão a partir daquilo que vivenciaram. Que toda situação de dor colabore para o bem, porque nós amamos o Senhor, porque nós somos os teus filhos, os resgatados, os eleitos, e rejeitamos todo sentimento contrário ao teu sentimento, porque o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, a tua natureza é bela, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de alegria, e não aceitamos menos do que isso no nosso coração. Nós oramos em nome de Yeshua, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, para sempre, 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 todo sempre e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares. Eu quero dizer que alguns de vocês foram tocados com cura essa noite. Alguns dos que vieram à frente, eu via uma unção de cura sendo derramada aqui. Porque o perdão também traz cura.